Christos Anesti. Christos Anesti, Vamos começar com nossas orações regulares. Como Dom Iosif não está presente, peço por gentileza que Dom Ambrósio inicie as orações para que possamos ter os nossos trabalhos abençoados. Sim, começar? Começamos. Bendito é o nosso Deus, em todo tempo, agora e sempre, e pelo século dos séculos. Amém. Rei Celestial, Consolador, Espírito de verdade, Tu que estás presente em tudo e tudo preenches, tesouro de bens e doador da vida, vem, habita em nós, purifique-nos de toda impureza e salva bondoso as nossas almas. Cristo ressuscitou dos mortos, pisou a morte com a morte e deu a vida aos sepultados. Cristo ressuscitou dos mortos, pisou a morte com a morte e deu a vida aos sepultados. Cristo ressuscitou dos mortos, pisou a morte com a morte e deu a vida aos sepultados. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, agora sempre, pelos séculos dos séculos. Amém. Santíssima Trindade, tem piedade de nós. Senhor, purifique-nos dos nossos pecados. Mestre, perdoa as nossas iniquidades. Santo, observe e cura as nossas enfermidades por teu nome. Visita-nos. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, agora sempre, pelos séculos dos séculos. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso substancial dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória, Pai, Filho e Espírito Santo, agora e sempre, pelo século dos séculos. Amém. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, em nome do Senhor, abençoa, Padre. Senhor, nosso Deus, tu que habita na inacessível claridade, fonte de ciência e saber, que ensinaste a sabedoria a Salomão, e que pela descida do Espírito Santo, fizeste de simples pescadores, apóstolos e doutores, os pregadores do teu evangelho, tu, Senhor, que disseste a luz para brilhar nas trevas, faça luzir nossos corações, os corações daqueles que ensinam e aprendem nesse lugar, e o conhecimento da verdade e da tua eterna claridade. Concedes um espírito de sabedoria, um espírito de inteligência, ilumina os olhos de suas almas para lhes fazer conhecer e realizar a tua vontade. Faça os filhos da luz, produzindo frutos em toda obra do bem e fazendo-os crescer, graças à sabedoria do alto, pela intercessão da Santíssima Teotocos, dos santos gloriosos e ilustres apóstolos, a dos grandes hierarcas e doutores universais, Basílio Grande, Gregório Teólogo e João Crisóstomo, e a de todos os santos, pois tu és a fonte de saber e de sabedoria, e nós te rendemos glória, assim como a teu Pai sem princípio, teu Santíssimo Bom e Vivificante, agora e sempre, pelo século dos séculos. Amém. Cristo ressuscitou dos mortos, pisou a morte com a morte e deu vida aos sepultados. Christos Anesti. Em verdade, ressuscitou. Christos Anesti. Não sei responder. Ok. Muito bom dia a todos, muito bom dia a todos. Primeiramente, eu quero me desculpar, quero me excusar, assim, do fundo do meu coração pela semana passada. Eu passei mal na sexta-feira à noite e sabia que não teria condições de ter esse encontro com vocês no sábado pela manhã, né? Aquela coisa, nós passamos aí 50 dias de jejum e aí, de repente, quando acaba o jejum, a gente acaba por abusar um pouco da alimentação. E ao abusar da alimentação, claro, não me senti muito bem, não tinha condições nem de sair de casa, nem de fazer da minha própria casa, né, esse nosso encontro. Deixa eu ajeitar a câmera aqui. Então, antes de mais nada, mil desculpas a todos, tá certo? Espero que compreendam, mas graças a Deus já estão melhor, bem melhor. No nosso último encontro, nós vimos o primeiro tom, né, que era o tom da ressurreição, e já deixando esclarecido a todos que eu ainda não enviei para o Padre Dmitry, né, o material dos dois últimos, mas vou enviar junto com o material deste, agora, né, e aí no meio da semana ele encaminha para todos, né, acredito que não só as gravações, mas também o material que foi apresentado aqui, com algumas anotações, né, com algumas anotações breves, evidentemente breves, mas suficientes para que a gente possa realmente relembrar, né, o que foi conversado, e também algumas gravações, né, que foram as gravações apresentadas. O primeiro tom
né, que é o da semana passada, retrasada, perdão, é o tom Padre Gennadius, bem-vindo, sua bênção. O primeiro tom, né, que foi da semana retrasada, é o tom da ressurreição. Então, é um tom feliz, festivo, alegre, né? Apesar de ser numa escala menor, né, ele é um tom bem festivo, bem alegre. O tom que nós temos hoje, que é o segundo, não é um tom festivo, pelo contrário, né? Em alguns momentos ele é doloroso, mas ele é efetivamente contemplativo. Mas é uma contemplação que tem por foco não somente a adoração, mas o espanto, né? Aquela coisa do arcanjo Gabriel que olhou para a Virgem e ficou admirado, né, em ver tamanha pureza, né, na Theotokos. Então, o segundo tom é justamente isso. É o tom que revela essa admiração, é o tom que revela esse espanto e, ao mesmo tempo, o tom que revela uma contemplação, como quem diz, meu Deus do céu, o que é isso? Né? Que glória é essa? Não é? E isso faz efetivamente trazer, né, ao fiel uma ideia de não de festa, mas de perplexidade. Acredito que seja essa a palavra, né, em português, né, a perplexidade, né, perdão, no cantar. Se o primeiro tom era numa escala diatônica, o segundo tom já vem numa escala cromática. Mas é uma escala cromática leve, né? É uma escala cromática leve. Eu vou colocar aqui, vou transmitir a tela aqui, não é? Vou ver se eu consigo fazer isso. Eu sei que para mim isso é muito difícil, mas vou fazer. Chega uma hora que eu consigo fazer. É uma escala cromática leve, né? Que há poucos acidentes, né? Se formos transpor para a escala ocidental, há poucos acidentes. No entanto, são acidentes que parecem muito interessantes, né? Parecem muito interessantes. Essa escala, na verdade, é uma escala com comas, né? Com intervalos musicais bem diferentes dos intervalos musicais que nós temos hoje em dia, né? Bem diferente dos escalas musicais que temos na notação ocidental. Não sei se vocês já estão conseguindo visualizar aí. Deu certo. Deu certo? Tom 2, contemplativo doloroso. Conseguem ver? Sim. Sim, ok. Né? Então, assim, normalmente ele é utilizado em hinos contemplativos e hinos de súplicas, né? E um pouco dolorosos, diferente do seu plagal, né? O segundo plagal é extremamente doloroso, é o tom choroso, é o tom da paixão de Cristo, né? E neste tom são cantadas as duas primeiras antífonas da liturgia, ok? As antífonas curtas, não os salmos, né? Só a segunda antífona que é necessariamente cantada no segundo tom, o trisságion, faltou o i aqui, perdão, o trisságion e o fossilaron, que é a luz jubilosa, né? E muito curioso isso, porque quando se fala em luz jubilosa, fala assim, em glória, certo, é glória, é vivificante, é magnífico, é inefável. No entanto, é tão inefável, né, que nós ficamos nos perguntando como pode, né, a luz do sol se pôr e como pode ainda assim, né, brilhar a luz incriada no universo. A nota base desse tom é o Sol, tá? Correspondente ao Li, na escala bizantina, e os fraseados melódicos, tá? Cuidado, que são fraseados melódicos, tá? Os fraseados melódicos variam entre o Fá, o Dó, né, inferior e superior, e o Si, tá bom? Mas, para aqueles que conhecem um pouco mais de teoria musical, normalmente as coisas são feitas em grau conjunto. Dificilmente os intervalos ultrapassam uma terça, né, para a notação ocidental, ou uma segunda, né, que é o seu equivalente na notação
bizantina. Então, nós temos aqui, vejam, né, nós temos aqui, né, a escala base, né? Mi, Fá, Sol, Lá bemol e Sol. Okay? De Mi, Fá temos meio tom, de Fá para Sol, um tom inteiro no Ocidente, tá? E quase um tom no Oriente, porque esse Fá é um pouquinho alterado agora, não é mais o Mi como era, é este Fá que é um pouquinho alterado, ele não é um Fá natural no Ocidente e também não é um Fá sustenido, ok? Se fosse sustenido, teríamos um tom completo aqui. Ele é um Fá meio sustenido, digamos assim. Então, nós temos um quarto de tom aqui, outro quarto de tom aqui, meio tom aqui e meio tom aqui, tá certo? Se fôssemos fazer uma escala inteira, seria algo mais ou menos assim, de Sol a Sol. Lembrando, tá, que de Fá para Mi existe, né, um quarto de tom, né? De Fá para Sol também existe um quarto de tom, tá? E de Fá para Ré não, aí é tom inteiro, ok? Então são peculiaridades do segundo tom que são difíceis, realmente muito difíceis de se escrever na notação ocidental. No entanto, não são difíceis de ser executadas, tá? Não são realmente difíceis de ser executadas, principalmente pela voz humana e por instrumentos que não são temperados. Piano não consegue fazer isso, mas um violino, um violoncelo consegue, tá bom? E aí, a única forma que nós temos para representar essas coisas é colocar um risco, né, um traço diagonal, ou no bemol, tá? Ou então colocar um Fá sustenido com um traço diagonal, que seria um quarto, né, de um quarto de tom, portanto, uma oitava de tom. Tá? Eu ainda coloquei aqui, né, um link, tá? Um link do YouTube, do Fossilaron, que é justamente da Luz Jubilosa, e que é cantado com muito preciosismo, muito preciosismo. No vídeo, eu não consegui identificar na descrição o coro que faz essa execução. No entanto, para mim foi uma execução primorosa, né? Pelo que eu vi, foi realmente uma execução primorosa. E eu acredito, pela característica do canto, que deva ser do Vatoped. Porque, vejam, eu acho que vocês se lembram que nós falamos do Isson, né? Que é a nota base. E essa nota base fica passeando para evitar choques, né? Ou chamados trítons. No entanto, o Vatoped tem por costume fazer a nota base constantemente, independente de trítonos, né? Então, como neste canto, né, o baixo contínuo é sempre no sol e somente no sol, eu presumo, vejam, então somente presumo que esse Fossilaron, essa Luz Jubilosa, seja cantada pelo mosteiro de Vatoped, tá? E eu coloquei a primeira antífona curta, tá, da Divina Liturgia, tentar aumentar um pouquinho aqui. Perdoem minha incapacidade de informática para escrever essas coisas, tá? Tenho o programinha, mas não sei usá-lo muito bem. O primeiro elemento aqui, tá, que está escrito neanês, é o epífima, que nós vimos na semana passada. Existem vários epífimas, que são, na verdade, as introduções, né, para se cantar. Então, seria... né? E esse A não é um Fá natural, não é tão alto, né? E também não é tão baixo. Ele não é exatamente afinado em 440 Hz, ok? Né? A partir dos 440, porque 440 é do Lá. E com isso, né, com essa introdução, com esse epífima, é possível saber que nós estamos no segundo tom, ok? Alguns coros não fazem o epífima e substituem por amém. E claro, né, que tem os melismas aqui, né, no meio, né? Só coloquei a nota base, mas existem os melismas. Um trigo. Das pras dias de Theotoko,
soter, sonimas, né? Pela intercessão da Mãe de Deus, ou da Theotokos, Salvador, salva-nos, né? Pode ser no lá, ou ele pode roubar o si. Então, poderia ser as presvias Theotokos, soter, ou soter, ou seja, ele pode subir um pouquinho a mais só para roubar. Soter, ou soter, né? E isso fica a critério do cantor, do diretor do coro, tá? Até porque quando se representa isso na escrita bizantina, representa-se com um símbolo chamado petasti, que parece um barco, né? E como ele parece um barco, ele indica justamente, né, que a gente pode subir e pode, né, flutuar, exatamente isso, flutuar, né, como um barco flutua na água. Soter, ou soter, né? E ele é muito mais choroso, né? Muito mais choroso. Então, veja, nós estamos pedindo a salvação, né? Pela intercessão da Mãe de Deus. Salva-nos, ó Salvador, né? Nós estamos pedindo a salvação. Então, claro que se estamos pedindo a salvação e não celebrando a ressurreição, como foi na semana passada, não é? Então, nós aqui temos uma súplica, né? Uma dor, porque não estamos salvos, né? E por essa razão, esse tom um pouco mais choroso e mais orientalizado, né? Da mesma forma, tudo bem até aí, pessoal? Indax. Daxi, ok. Da mesma forma eu fiz, né? Só que aqui eu fiz em português, ok? Eu fiz em português e fiz com a segunda voz, tá? Fiz com a segunda voz. E aqui pode prestar atenção numa coisa, o neanês permanece, que pode ser substituído por amém, mas somente aqui que o baixo entra. Então, o primeiro cantor começa... Aí o coro inteiro entra. Aí vem o coro inteiro fazendo isso. Tá? Por quê? Porque o coro ainda não sabe qual é a tonalidade e o coro, ainda que saiba o tom, né, precisa ouvir do primeiro cantor, né, precisa ouvir do primeiro cantor, pelo menos a introdução. Eu vou pedir um minutinho para vocês aqui, só para ligar meu computador, porque parece que a bateria está descarregando, só um minutinho. Pronto, agora sim, ligado. Então, assim, o baixo precisa ouvir efetivamente a tonalidade. Até porque, como dissemos, né, no nosso último encontro, essa questão de tonalidade é algo muito subjetivo. Não existe uma tonalidade rígida, né? Existe uma tonalidade confortável, é diferente, né? Então, se tivermos com um coro de tenores, por óbvio, não seria cantado nessa tessitura, seria muito mais agudo do que isso, né? Se tivermos um coro de barítonos e baixos, aí sim seria cantado assim. Se tivermos um coro misto, né, um coro eminente feminino, a tonalidade também seria outra, não é? Eu aqui não estou no mi e também não estou no sol, eu não estou no diapasão, não é? Mas eu estou dentro da escala modal, né? Eu estou dentro da escala modal, tá bom? E não estou por mero conforto, mera preguiça, digamos assim, de cantar, né? E aí a gente conseguiu fazer uma breve transcrição, né? Uma breve transcrição dessa primeira antífona, né? Pela intercessão da Theotokos. Olha só, tá vendo o melisma que foi feito aqui, que eu não escrevi Tokos, justamente porque no original nós temos o chamado pedasti, que é o barquinho que indica que sobe um grau em relação ao anterior, mas te permite passear, né? Fazer essa onda musical. Logos, ó Salvador, salva-nos. Né? Isso é o mais próximo, né, que a gente consegue chegar
do original, que é Tes presvias Theotoko, soter sonimas. É o mais próximo que a gente consegue chegar. Como comentamos na semana retrasada, perdão, o objetivo é trazer o canto bizantino para a língua portuguesa, fazer com que a palavra não se perca, nem no sentido teológico, nem no sentido linguístico, nem no sentido linguístico. No entanto, existem muitas dificuldades, como inversão, né, verbos no final, existem dificuldades com relação às sílabas tônicas e assim sucessivamente. Tá? Neste caso, eu facilitei minha vida, porque eu não sei usar muito bem o programa, né? Se tivesse feito isso à mão, certamente haveria uma série de mudanças de compassos aqui para poder fazer a adaptação para a notação ocidental, né? Então, haveria um compasso binário, um compasso terciário, talvez um compasso unitário até, né? 1/4, ou um 2/4, um 3/4, depois um 1/4, e assim sucessivamente. Mas eu coloquei o 4/4, né, para indicar o seguinte, que a sílaba tônica deve estar sempre na cabeça, né? Sempre na cabeça. Teotocos, Salvador, né? Só que salva-nos é sílaba tônica, intercessão é sílaba tônica. Então, o que eu fiz aqui? Eu consegui colocar, né, o som do intercessão no terceiro tempo, que não é o tempo mais forte, mas é um tempo razoavelmente forte, né, é o segundo mais forte de todos, e o salva-nos seria no terceiro tempo, né, seria aqui no terceiro tempo. No entanto, por causa do melisma, eu acabei adiantando. E o baixo, aqui faz o seguinte, ele acompanha essas primeiras notas, tá vendo? Então ele faria exatamente junto com a melodia, pela intercessão, e ficaria, das Theotokos, ó Salvador, salva-nos, né? Ele voltaria para o Fá, né? Desceria um grau aqui, justamente para evitar o trítono, né? Porque se nós mantivéssemos o Sol aqui, ia dar um choque muito grande, né? Musical, ou o ouvido choca, né? O ouvido realmente choca, né? Porque o intervalo de meio tom na música ocidental é muito próximo, né? Então, mas acredito que o mais importante disso é a gente conseguir gravar esse tipo de melodia, né? Gravar esse tipo de desenho melódico, que é assim um desenho muito característico do segundo tom, né? Ele começa no sol e termina eventualmente no mi. Eventualmente ele termina no mi, mas ele normalmente termina no sol, apesar, né, apesar do fraseado melódico passear pelas notas Fá, Dó e Si, tá? Nós temos aqui, por exemplo, a seguinte situação. Eu fiz algumas gravações que eu vou, né, passar para vocês aqui, interromper o compartilhamento de tela, né? Vou colocar para vocês aqui essas gravações, né? É o hino do Trissagion, por exemplo, né? Do Agia Sotheos, né? É o tom do Trissagion, né? Então, eu o fiz cantado em grego e o fiz cantado também em português. Não usei santo poderoso, usei santo forte para poder encaixar na melodia, apesar de eu particularmente não gostar de santo forte, né? Justamente por causa de um sincretismo religioso muito forte que existe no Brasil, né? Eu não gosto de usar a palavra forte, compreendo-a perfeitamente, né? Teologicamente falando, compreendo-a, mas acho que para quem está chegando na igreja, talvez a compreensão não seja tão clara nesse ponto, ok?
Percebem que é é um fraseado melódico choroso, choroso, porque nós estamos pedindo piedade, né? Só que ao mesmo tempo, né, ele representa uma admiração, quer dizer, é um Deus que é santo, é um Deus que é forte e é um Deus que é imortal. Ou seja, nós temos a Santíssima Trindade representada nesse momento, não é? E é uma admiração, mas nós estamos pedindo piedade, né? O eleison, a misericórdia, como comentamos, né, no nosso último encontro, que é uma mistura de misericórdia, de piedade, de acolhimento, de graça, né? Representa tudo isso quando a gente parte para o sentido etimológico do termo, né? Para o estudo mais aprofundado do termo. Quando a gente escuta o Agios Socíos, a gente consegue fazer absolutamente qualquer canto no segundo tom. Assim como no primeiro, não há grandes variações melódicas, não é? Se no primeiro, ao ouvir o tropário, conseguimos né, gravarmos o tropário, conseguimos fazer todo e qualquer canto no primeiro tom, com raríssimas exceções, né? Como por exemplo o Tom Tafans Sotir da Sexta-feira Santa. No segundo tom, igualmente, conseguimos fazer isso. Ao termos essa estrutura, né, bem melismática e bem chorosa, né, nós conseguimos, sim, fazer todo e qualquer canto no segundo tom. Claro, né, ele é um pouco mais lento, ele é um pouco mais... ele não é tão compassado, né, como o primeiro, até porque o objetivo do primeiro é a festa, né, é a alegria. Cristo ressuscitou, então, né, nós estamos ali em alegria, em festa, né? Nós estamos vibrantes pela ressurreição. No segundo, não, né? Claro que não nos esquecemos da ressurreição, tanto que dizemos que ele é imortal. No entanto, o objetivo dele é mais assim, contemplar, admirar, né? E chorar, pedindo piedade ao mesmo tempo, né? Aquela coisa inefável, aquela coisa da transfiguração, em que quando os apóstolos viram tanta glória, tamanha glória, caíram por terra, né? Foram ao chão, né? Não conseguiram contemplar, né? Apesar de admirados e de extremamente felizes, acredito que estavam radiantes naquele momento, né? De ver a glória do Cristo, né? A glória do Cristo na transfiguração, eles não conseguiram alcançar aquilo, né? E por caírem por terra, né? Na verdade, não estavam estavam ali em submissão, não estavam se contrapondo àquilo, mas pedindo para que pudessem participar daquela glória, não é? Gabriel? Oi, eu queria perguntar se é melhor que a gente espere até o final para perguntas ou a gente pode ir perguntando durante. Pode perguntar durante. Nosso Aham. objetivo aqui é ter Pode uma perguntar. conversa, né? Na verdade. Ah, sim, tranquilo. Então, eu queria entender se tem uma diferenciação do Trisagion, se tem duas melodias, a melodia, eu não sei como é que é em português, uma melodia funerária e melodia normal, porque eu me recordo de escutar na Sexta-feira Santa, o Trisagion era uma forma diferente do que se escuta na liturgia. Na verdade, o que acontece é o seguinte: o Trisagion é repetido, né, durante aliás, ele é primeiramente cantado durante a doxologia, né, que antecede a liturgia, né, ao final das matinas. E como as matinas são cantadas, efetivamente, não só as matinas, né, no tom de cada semana, você vai encontrar o Trisagion musicado em todos os 8 tons, não é? Todos os 8 tons. Quando se trata de de um moleben, ou quando se trata de uma panihida, como os eslavos dizem, né, ou de um Trisagion fúnebre, né, dentro da tradição grega, por certo, em se tratando de algo fúnebre, a gente vai trazer aí
o sexto tom, que é um tom muito mais doloroso, não é? Então, provavelmente você deve ter ouvido alguma melodia no sexto tom, né? O que não impede de se cantar no segundo, porque o segundo também é doloroso, o segundo também é choroso, né? O segundo também é choroso, não é tanto quanto o sexto, né? Ah, Mas sim, ele entendi. Eu escutei uma melodia que era parecida, talvez eu confundi, achei que era Fúnebre também, mas era no Domingo de São Thomas, então talvez seja o segundo que eu escutei, no Domingo de São Thomas. Mas mas eu lembro disso. no São Tomé você tem aí o primeiro tom também, você repete o primeiro tom, né? O segundo que vai para as miróforas, né? O terceiro para o paralítico, e assim sucessivamente. Né? O primeiro tom sempre na Páscoa, fato. Ele é repetido no domingo de São Tomás. Agora, se houve algum Pois, presságio logo após a liturgia, como é o costume, né, da tradição helênica, aí sim você pode ter ouvido sim, alguma coisa no sexto tom. Que é muito, eu queria perguntar ao meu padre, eu esqueci de perguntar porque foi estranho o que eu não entendi por que era no Domingo de São Tomás, por que tinha esse tom diferente, mas eu vou perguntar pro meu padre talvez para entender melhor assim, também. às vezes, né, às vezes a paróquia, como o Dom Ambrósio estava comentando no nosso último encontro, né, a paróquia ou até mesmo a diocese não tem uma estrutura suficiente para fazer cada tom, né, em cada domingo, né? Então Uhum, acabamos repetindo, né, muita coisa, né? Acabamos repetindo muita coisa. O ideal é que você tenha a liturgia praticamente inteira, né? Naquele tom específico, não só a liturgia, mas os ofícios todos, matinas, vésperas, horas, ofício do meio da noite, completas, enfim, tudo, né, sendo feito de acordo com o tom da semana, né? Claro, né? Claro, respeitando-se o próprio texto, né? O próprio hino, porque alguns hinos são especificamente dolorosos e alguns hinos são especificamente festivos, alguns são especificamente contemplativos. Então, nesses casos, né, a gente tem que obedecer necessariamente ao tom. Agora, o trisságio, que é cantado em todos, né, em todos, né, todos os ofícios, a gente faz o trisságio, a gente não começa nenhum ofício sem fazer Santo Deus, Santo Poderoso, Santo Imortal, tem piedade de nós, né, não se começa nenhum ofício sem isso. Então, a gente pode sim, né, variar, fazer a variação desses tons sem problema algum. Lombrosa? uhum. Obrigado. Era só uma questão. Você disse que ressurreição é sempre no primeiro tom, né? Isso. Assim, a nossa realidade não é essa. Nós temos os domingos do tom, né? Cada domingo um tom, e utilizamos o tropário da ressurreição em cada tom do domingo. Não permanecemos sempre no primeiro tom. Fazemos primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo tom. Isso é uma adaptação ocidental. Não. E quando eu falo que é o tom da ressurreição, eu me refiro ao domingo de Páscoa, especificamente. Apesar de Ao domingo celebrarmos de Páscoa. isso, apesar de todos os domingos celebrarmos a ressurreição, não é? Eu me refiro especificamente ao domingo de Páscoa. Tá Tá? certo. Quando falo que é o tom da ressurreição. E os hinos da ressurreição, além dos tropários, né? Além dos tropários, também são cantados ou no primeiro plagal. Certo. Okay? Ok. Era João? isso. Cristo ressuscitou. Verdade, ressuscitou. Bom dia a todos. Fico muito feliz em ver você, Saba, recuperado Obrigado. pela intercessão dos santos anárgiros e taumaturgos. Amém. E a minha pergunta, assim, novamente, pode parecer uma pergunta tola, e eu sei que na sua gentileza você dirá que não existem perguntas tolas. Não existem perguntas todas. O que eu observo, por exemplo, muitas vezes no final do Orthros, no final das matinas, sobretudo nos Estados Unidos, é que há um aumento na velocidade em que é cantado, um aumento no ritmo, né? Aios o Theos, aios is heroes,
Aios athanatos eleisonimas. Sim. Isso ainda é mantido no segundo tom? Peço perdão a todos pela Ainda minha assim é mantido no desafinação. segundo tom. Ainda é mantido no segundo tom, é mantido no sexto, inclusive. E esse aumento no ritmo é litúrgico, na verdade, né? A gente sai, às vezes, de alguns trechos das matinas. O que antecede, por exemplo, a doxologia, a grande doxologia, é o doxasticon, que é o Glória, né? E agora e sempre. O Glória é sempre cantado, né, de um modo, o que a gente chama de papave, né, que é o mais alongado. Então, o Glória é aquele que vai trazer realmente reflexão, a gente vai compreender as palavras, vai internalizar. E aí, quando vai começar, né, na verdade, é quando nasce o sol, né, as matinas sempre começam antes do nascer do sol. Quando nasce o sol, né, que começa a tocar os sinos da igreja, canta-se glória a ti que mostras a luz, glória a Deus nas alturas, paz na terra, né? Então, esse momento é realmente glorioso, né? Porque é Deus, é Cristo nos mostrando a luz, é Cristo nos trazendo a paz na terra, né? É Cristo, né, que nasceu na gruta, né? E por isso é glorificado na terra e nas alturas. Então, nesse sentido, toda a doxologia é cantada, né, festivamente. Festivamente, aí há, sim, né, um aumento. Então, em vez de ser o seria agiosos, né? Ou seja, o que aconteceu? Houve manteve-se a escala, mas o ritmo da música, né, e o andamento, melhor dizendo, né, o andamento foi modificado para se não alegro, pelo menos um quase alegro, né, justamente para completar a doxologia, correto? Obrigadíssimo pela sua Imagina, generosidade, pela sua atenção. imagina. Mais alguém? Antes de passar para o segundo link, nós ainda temos 10 minutos, eu ainda queria conversar alguma coisinha com vocês, por isso eu vou pedir para a gente entrar no segundo link. Eu queria colocar para vocês o Politikion do segundo tom, para vocês ouvirem. Repito, uma tradução que foi adaptada por mim, para que ficasse um pouco mais próxima do original, ok? Não creio que haja, espero que não haja também, nenhuma impropriedade, né, teológica nesse sentido. No entanto, é algo que pode aproximar muito, né, do tom, e a gente consegue ver que em alguns momentos ela bate no Fá, né? Em vez de ficar no Sol, 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 Lá bemol, Sol, Lá bemol, Sol, Lá bemol, Sol, né? Ela bate no Fá. E para quem conhece a harmonia musical, como Dom Ambrósio, por exemplo, quando a gente olha o Lá bemol, o que a gente vê? Opa, mudou a tonalidade, ou é Dó menor, né? Ou é Lá bemol maior, e não é o caso, né? Na harmonia, né, bizantina é totalmente diferente, né? A base é necessariamente o Sol, e aí o que a gente faz? A gente, no baixo, coloca o Fá, fica um Fá menor, né? Fá com Lá bemol, né? E sem a quinta, sem o Dó, tá? Mas faz a oitava, né? Desse baixo. Então, ficaria o Fá, né, e o Fá lá embaixo, né, e aí volta para o Sol, tá bom? Deixa eu colocar o Politikion do segundo tom aqui para a gente ouvir. Aqui uma pausa, né? O inferno, né? Um choro na palavra inferno, né? E é proposital esse choro na palavra inferno, né? Porque o inferno é doloroso, por isso o choro. O esplendor da tua divindade e quando
as potestades celestes exclamaram: ó Cristo Deus, autor da vida, glória a ti. Percebem que ele termina no Sol, né? Que, na verdade, se a nota base fosse o Sol, que não é o Sol, propriamente dito, mas ele termina, né, no Sol. Ele começa e termina sempre na mesma nota. Alguns tons não serão assim, tá? Alguns sons têm algumas variações. Nos plagais, tá? Mas nos autênticos, não. Os autênticos sempre começam e terminam na mesma nota. Pois não, minha querida. Muito bom dia, Cristossanense. Alita Zanesi, é uma pergunta. Aquela primeira variação que ele fez seria o Petasti? É o Petasti, isso, exatamente o Petasti, né? Porque faz aquela, né? Potestades, né? É um passeio, mas é um passeio. Como eu já estou na escala lá em cima, né? Eu vou passear necessariamente por um Lá bemol, né? Que é o que da escala bizantina, e pelo Zó, que é o Si, né? Então eu vou ter um intervalo muito grande, né? De um tom e meio entre o Lá e o Si, né? Ou quase um tom e meio, né? E entre o Sol e o Lá, aí sim, né? Meio tom. Isso vai trazer uma chorosidade, né? E é o Petasti que vai permitir com que a gente faça esse tipo de coisa. Ok, pessoas, eu vou pedir para a gente acessar o segundo link para que a gente consiga dar continuidade à nossa conversa, tá bom? Agradeço a todos, até já. Olá. Mateus, bom dia, não tinha visto você aqui, né? Bom dia. Padre Nectários, bem-vindo. Bem-vindo, Padre. Agora que Obrigado, querido, Cristo ressuscitou. Em verdade ressuscitou. Bom dia. Eu gostaria até de conversar com o senhor para ver se a gente consegue fazer futuramente um encontro com a irmã Nabila, e é uma cantora, assim, brilhante, né? Brilhante. E seria muito interessante que a gente pudesse, né, sentar para conversar. Sim, claro, estou à disposição. Quem sabe fazer um encontro, né, entre nós dois, para discutir um pouco, falar um pouco sobre o canto bizantino mesmo. Não, com certeza, podemos combinar sim. Seria muito bom. Então, meus caros, continuando aqui, a situação é a seguinte: com o advento da influência ocidental, o segundo tom, né, começou a sofrer algumas influências. Ok? Começou a sofrer algumas influências. Essas influências são muito menores entre os antioquinos, tá? Justamente pela musicalidade árabe. Né? Porque o segundo tom tem essa característica, né, de uma música bem orientalizada. E a música árabe, claro, por certo, é orientalizada. Então, dificilmente nós vamos encontrar esse tipo de influência nas igrejas antioquinas. Mas nas igrejas, né, de tradição helênica, ou nas igrejas do Ocidente, né, da diáspora, eu digo, a gente vai, em alguns momentos, a gente encontra algumas coisas. Eu me lembro que nós estávamos falando aqui, né, no sentido de que o Lá, né, a nota Lá é sempre bemol, né? Sol, Lá, Sol, e não é necessariamente um bemol, é algo entre o bemol, né? É uma coisa quarta tonada, né? Sol, Lá, Sol. E nós encontramos nas paróquias em geral alguns cânticos sem o bemol. Fica Sol, Lá, Sol. No meu entender, isso descaracteriza por completo a escala melódica, né? Por completo. Mas isso é uma influência tão grande, que, para que a gente tenha uma ideia, quando a gente ouve as pessoas cantarem o Luz Jubilosa, né, o Focilaron, nós encontramos Focilaron, Agios, Macaros, uma coisa muito ocidentalizada, tons inteiros.
aguios, sol, lá, sol, si, lá, sol, aguios, macaros, quando deveria ser aguios, macaros. Deveria ter essa característica orientalizada, não é? E isso, inclusive, com um dos maiores cantores bizantinos da atualidade, que é o Cavarnos, né? Que é o Monsenhor Nicódimos Cavarnos, né? É o arquimandrita, e que ficou notoriamente conhecido, né? Por sua belíssima voz e por seus cantos deslumbrantes. E ele canta assim. E nós, se a gente for seguir, por exemplo, e isso é uma coisa que eu faço, como infelizmente não tenho uma igreja próxima da minha casa, tenho que andar quase 500 quilômetros, né, para poder a liturgia, normalmente eu assisto às vésperas das liturgias online, né? E aí a gente ouve, né, o canto do Focilaron, né, bem mais ocidentalizado. Por isso que eu recomendei esse link, né, que vocês viram logo no início, né, que é um link cantado, eu acredito, repito, né, é uma hipótese minha, acredito que seja cantado pelo Mosteiro de Vatopede, pelo pedal, né, uniforme. E só um minutinho, passando um caminhão aqui. E aí é interessante porque em pouquíssimos lugares a gente consegue encontrar esse tom orientalizado. E essa nota oriental é fundamental para o segundo tom. É fundamental para o segundo tom. Não por ser uma música oriental somente, não por uma questão cultural somente, mas porque é justamente essa nota cromática, essa nota orientalizada, que vai fazer com que a pessoa fique, opa, o que está acontecendo? Né? Como assim? Né? Então, luz jubilosa da santa glória, né? Quer dizer, da santa... Ué, não é santa? Então, por que você fez um santa, né, meio choroso? Claro, né? Como é que você vai pegar o hino mais antigo da cristandade, o hino mais antigo da cristandade que se tem conhecimento, que é o Luz Jubilosa, ok? Atribui-se ao século III, esse hino, tá? Cantado ainda pelos primeiros cristãos. Como é que você vai trazer a Santíssima Trindade, 13 hipóstases numa só pessoa, sem ter essa coisa? Como assim? Né? Uma vez que até então a cultura, né, pelo menos a cultura judaica, era no sentido de que havia um só Deus, mas não havia o conceito de trindade. Tanto que a religião judaica até hoje, os judeus até hoje, né, negam a trindade. Assim como os muçulmanos até hoje negam a trindade. Existe um só Deus, né, mas não há a noção... Opa, acabei apertando aqui sem querer, desculpa. Não há a noção de trindade, né? E aí nós cantamos ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo e glorificamos o Filho ao final, porque só a Ele com vozes puras, né, deve se dar glória e se dar glória eternamente. Ou seja, o Filho que se encarnou entre nós também é eterno, né? O Filho que se encarnou entre nós não é criado, ele foi gerado, mas ele não foi criado. Então ele também é eterno, justamente por ser consubstancial ao Pai e ao Espírito. Então, isso é um mistério tão grande, né, que é representado no segundo tom, justamente com essas notas orientalizadas, para que a pessoa consiga efetivamente refletir e contemplar, né? E contemplar. Nesse caso, não é o choro do inferno, né? Não é o choro do inferno, não é o petasti, né, do choro do inferno, mas é sim
uma contemplação com admiração, a mesma contemplação que o arcanjo Gabriel, a mesma admiração que o arcanjo Gabriel, a mesma reação que o arcanjo Gabriel teve, né, ao olhar para a Virgem e dizer Here Maria, né, salve Maria, ou Ave Maria, ou enfim, né, rejubila, regozija-te, né, Maria, tá bom? Pois não, João? Desde que você começou a falar sobre a questão do espanto, né, do júbilo, do maravilhamento Isso. do segundo tom, eu entendi, então, me corrija, por favor, se eu estiver equivocado, que nas matinas, quando falamos das mulheres que acorrem à tumba e a encontram vazia, apesar do júbilo pascal, seria mais apropriado o segundo tom? Isso acontece. Isso tanto acontece que o Domingo das Miróforas é no segundo tom. Perfeito. Isso tanto acontece que na Sexta-feira Santa, né, durante as matinas da sexta, né, que é o ofício das miróforas, né, com a procissão do epitáfio e tudo mais, canta-se o tropário do segundo tom. Né? Então, é justamente por essa razão que a igreja coloca, né, esses tons. Então, essa inspiração divina da igreja, né, essa iluminação do Espírito Santo da igreja, quem pode falar muito bem disso e fala disso brilhantemente é o Padre Nectários, quando ele faz as palestras, os encontros dele, ele tem ele faz uma abordagem dos santos padres da igreja que é assim primorosa, realmente primorosa, e digo isso não porque ele está na sala, né, mas porque já participei de algumas e realmente é primorosa, são primorosas. Quando a igreja faz isso, ela realmente coloca, né, o fiel, né, num ambiente de contemplação e de júbilo ao mesmo tempo, né, e de júbilo, de espanto, de maravilhamento, né, e aquela coisa que eu disse, né, de cair, né, ao chão, né, de não ter forças para contemplar, né, e de pedir misericórdia para que nós possamos retornar ao paraíso, né, e aí o final do tropário que diz, né, que as ordens angélicas, né, ficaram maravilhadas, né, ao ver o Cristo ressuscitado, né, e nós damos glória por isso, não é? Então, mesmo no segundo tom, né, nós glorificamos a ressurreição de Cristo, né? Mesmo no segundo tom, glorificamos a ressurreição de Cristo. Eu tenho uma gravação muito... Pois não? Não, muitíssimo obrigado. Eu que agradeço, João. Uma gravação muito primária também, né, do Luz Jubilosa. Vou colocar aqui para vocês ouvirem. Aliás, todas essas gravações são primárias, são feitas no celular com um aplicativo simples de gravação, né? Então, desconsiderem, por favor, a qualidade, né, ou a péssima qualidade disso. Ó luz jubilosa da santa glória do Pai imortal, celeste, santo, bem-aventurado Jesus Cristo. Percebem? Trazemos uma série de adjetivos, né? E aí encerra, né, a frase falando quem é o bem-aventurado, quem é o santo, né? Jesus Cristo. Jesus Cristo, né? E essa frase é muito próxima do original, tá? Da melodia original. Isso Cristo. E ele continua: chegados ao pôr do sol. Opa. Venha ao pôr, pegados ao pôr do sol, contemplamos a luz vespertina e louvamos
Percebe? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Pai e o Filho, né? O Pai, que é a criação, o Filho que foi revelado, né? E pela ordem cronológica, e o Espírito Santo de Deus. Ou seja, a música vem numa escala descendente, não, e isso é muito importante, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? Não por ordem de importância, mas por ordem cronológica de revelação. É diferente. Primeiro revela-se o Pai na criação, em Gênesis 1 e 2, né? E aqui a gente precisa perceber que em Gênesis 1 e 2, assim como os dois últimos capítulos de Apocalipse, são os dois únicos momentos da Bíblia em que não há pecado. O pecado vem no Gênesis 3, né? E nos últimos capítulos de Apocalipse não está revelado o pecado. Pelo contrário, né? Ali está a revelação da glória, da Nova Jerusalém. Então não há pecado, não é? Então, primeira revelação com Deus ao criar. A segunda revelação com Cristo nascido, né? Gerado, né? E a terceira revelação com o envio do Espírito Santo. E após a ascensão, o Espírito Santo desce, né, sobre os apóstolos em Pentecostes, né, enviado pelo Pai. Então, por isso essa escala descendente melódica. Esse, para mim, é um dos hinos mais belos que existe em toda a igreja. Não só pela antiguidade, mas pelo sentido teológico dele. E no meu pequeníssimo compreender, acho que o segundo tom, né, creio que o segundo tom é o perfeito para ele, né, porque ele justamente induz a contemplação ao divino, a contemplação à divindade, o maravilhamento disso, né, e a glorificação de tudo isso ao final, ou seja, a fé do cristão, né, tem ali um breve resumo, e aqui me perdoem, né, os sacerdotes, me perdoe o clero se eu estiver sendo herege, né, ou falando alguma besteira, mas a revelação, né, acho que isso traz um breve resumo da nossa fé, né, justamente por trazer a Trindade revelada, né, neste hino. Deixa eu continuar só para terminar o canto, Gabriel, eu te dou a palavra. Tu és digno eternamente de louvor por vozes puras, ó Filho de Deus, ó doador da vida, e todo o universo te glorifica. Aqui no finalzinho acabou o fôlego, perdão. Pois não, Gabriel. Eu só ia perguntar então se é de fato na Pentecostes o segundo tom é dominante também? Não, não. Curioso que o tropário de Pentecostes é cantado no sexto tom, que é o tom mais doloroso que existe, né? Santíssima Trindade, aliás, perdão, Rei Celestial, Consolador, Espírito de Verdade, né? Tu que estás presente em tudo, que tudo preenches, tesouro de bens e doador da vida, vem habita em nós. Purifica-nos de toda impureza e salva bondoso as nossas almas. Ele é cantado no sexto tom, né? Mas eu vou deixar para tratar desse assunto quando formos trabalhar o sexto tom. Tá bom? O que, na verdade, é o segundo plagal, se você não se importar. Mas é só para não te deixar completamente curioso. O sexto tom, apesar de ser extremamente choroso, né, justamente por ser o plagal do segundo, né, ele é um espelho. E em espelho você tem relações invertidas, né? Se o objetivo principal do segundo é a contemplação, o maravilhamento e a dor, né, por outro lado, nós temos a dor, né, com a contemplação e o maravilhamento, né, em menor escala.
né? É exatamente por isso que se chama plagal. Mas esses detalhes a gente vai trabalhar lá quando for ver vocês. Estava adiantando um pouco. Ok. O que significa, desculpa, mas o que significa plagal? De onde vem essa palavra? Tem ideia? Vem de plagios, né, do grego. Eu não sei se alguém que fala grego com fluência, né, talvez o padre Dimitri possa esclarecer, mas acredito que na música o mais indicado seria algo como extraído, né, ou espelhado de, não é? Porque, para você ter uma ideia, no primeiro, a nota base é o Ré, né? O primeiro plagal, a nota base também é o Ré, só que a escala se estende um pouco mais, ela é um pouco mais longa, digamos assim. O segundo, a nota base é o Sol. O sexto, que é o segundo plagal, a nota base é o Ré, né? Mas ele, sem o Sol, não funciona. O Sol é uma presença constante dele, né? Presença constante dele. Né? O terceiro é o Fá. A nota base é o Fá, que vamos dizer na próxima semana, né? Mas aí você tem o Si, né? Que é a quinta, né? E aí o Si bemol, né? Que é a quinta, justamente para poder fazer o espelhamento através do tetracorde, aquela ideia que nós trouxemos no primeiro encontro, né? Do tetracorde de Pitágoras, assim sucessivamente. Então, creio que musicalmente a gente possa definir em língua portuguesa algo como retirado de ou espelhado de, né? Por isso que a gente chama de plagal. Os eslavos têm, por tradição, trazer primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo e oitavo, né? Os bizantinos não, né? Primeiro, segundo, terceiro e quarto, aí primeiro plagal, segundo plagal, grave, que é o sétimo, o equivalente ao sétimo, e quarto plagal. Ok? Bom, é isso, pessoal, que eu queria conversar com vocês sobre o segundo tom. Como disse, eu vou encaminhar esse material que está escrito, esse material cantado, né, para o padre Dimitri, para que ele possa encaminhar para vocês, tá certo? E eu estou à disposição para qualquer comentário, qualquer questionamento, enfim. Lembrando que seria muito interessante, repito, que a gente pegasse esses tons, essas gravações em língua portuguesa mesmo, né, em língua portuguesa mesmo, e internalizasse essas melodias. Pelo menos um desses hinos que forem enviados, né, que isso fosse internalizado, para que quando a gente pegue alguma frase qualquer, né, que esteja com indicação primeiro tom, a gente saiba qual é a melodia a ser cantada. Então, quando a gente olha, por exemplo, para o proquímenon do primeiro tom, que eu não... ou um aleluia, vamos pensar no aleluia, né? Se a gente guardar lá atrás o Passapnoí, né, que é o primeiro, a primeira laude, né, das matinas, tudo que respira, a gente consegue fazer aleluia. Pronto, você já fez um aleluia no primeiro tom, usando a mesma melodia, ou pelo menos a mesma escala melódica. E como existe uma liberdade, né, dentro do canto, é possível acrescentar notas e colocar novos fraseados, né, dentro dessa mesma escala. A mesma coisa no segundo. Aleluia. Né? Então, é perfeitamente possível. A gente grava, né, decora, realmente decora, internaliza isso, né, e aplica, né, essas escalas melódicas em outros cânticos para que a gente consiga efetivá-los, né, nos ofícios e nas liturgias da igreja. Ok? Estou à disposição de vocês. Sofia. Sim, Sofia. Primeiramente, muito bem-vinda, né? Eu não sei se Serafim mandou para você, né? Mas eu vou encaminhar pelo
pelo e-mail também do Padre Demétrio, um link, tá, das monjas de Meteora cantando só no primeiro tom, e é uma coisa assim, de arrancar lágrimas dos olhos. De tão belo que é. Eu estou sem seu microfone, está desligado. Bom dia. Primeiramente, é Christos Anesti. Mais uma vez, agradecemos, né, pela sua disponibilidade em nos ensinar. E também, graças a Deus, já está bem, né, de saúde, né? Sim. Graças a Deus. Eu só queria destacar a importância de você nos fornecer essas referências. Eu achei hoje muito interessante você nos fornecer a referência do Foz e Laron, porque muitas vezes a gente vai buscar referências no YouTube e, assim, eu jamais vou ter um olhar como o seu, né? De realmente, assim, me certificar se o hino não está tanto ocidentalizado ou não. Então, eu achei muito bom, assim, que a gente escuta muita coisa ocidentalizada mesmo, né? Então, eu acho muito legal esse trabalho que você está fazendo de destacar essas referências e trazer para a gente, para, como você falou, a gente ir ouvindo, internalizando e aplicando, né, essas escalas musicais da maneira correta no nosso canto de paróquia, de domingo a domingo, né? Então, desculpa, eu não sei se eu perdi isso nas últimas aulas, mas essas referências, esse material todo você vai disponibilizar, né? Vou. Eu não consegui fazer antes, né? Na verdade, a ideia é fazer logo em seguida, né? Um encontro após encontro. Mas eu consegui fazer antes. Como eu concluí nesta semana, eu vou encaminhar, né, os 3 primeiros encontros para o Padre Dimitri, né, e ele vai encaminhar para vocês. A parte escrita, claro, que é uma parte, né, resumida, parte resumida, mas com todos os links, né, que foram usados e os áudios que eu apresentei aqui, né? Estão em português, com algumas referências do original grego também. Claro, não, maravilhoso esse trabalho, né? Porque isso auxilia muito, assim, essas referências, né, para a gente. Eu agradeço. Eu que agradeço. A gente aguarda, né, para que a gente possa fazer essa imersão, né? Eu que agradeço. Obrigada. O Golfinório Brasília. Matheus? Savas, é uma pergunta de ordem bastante prática, na verdade. Veja só, você comentou que em muitos casos é utilizado uma escala com tons inteiros, ou meios tons inteiros, né, com os acidentes, conforme acontece geralmente na escala ocidental. E eu pensei o seguinte: via de regra, quando você tem um coro na paróquia, você costuma fazer em 2 vozes. Você faz uma voz fazendo o ISO, ou então somente Paralag, e uma outra voz fazendo a melodia completa. Você acha que seria possível fazer um coro a 3 vozes, com o coro cantando a melodia com todos os comas dentro do tom orientalizado, tal como ele é, uma outra voz fazendo a melodia com os tons mais temperados e uma outra voz fazendo ISO? Você acha que é possível ou não seria possível fazer uma harmonia com isso? Eu acho que é possível fazer até em 4 vozes, tranquilamente, né? A grande dificuldade que nós temos, Matheus, é fazer com que esse estilo musical seja presente nos nossos ouvidos, né? Porque quando a gente pega, por exemplo, uma partitura eslava, ela é facilmente executável. Por mais difícil que ela seja, por mais complexa que seja a harmonia, por mais extensos que sejam, né, os intervalos, ou, né, por maior que seja a extensão vocal, né, a música eslava é eminentemente ocidentalizada. Então, ela consegue ser perfeita, e quem pode falar muito bem disso é Dom Ambrósio, não eu, né? Ela consegue perfeitamente ser representada na partitura ocidental. E aí, um coro a 4 vozes, a 6 vozes, a 8 vozes, a 12 vozes, né, é perfeitamente possível e execuível, né, por qualquer pessoa que conheça música e tenha uma boa preparação vocal. A grande dificuldade de conseguirmos fazer isso no canto bizantino não é nem somente a questão da originalidade, porque na originalidade tem só o Paralag e o Uníssono, ou seja, né, melodia e baixo contínuo, somente isso, esse é o original. Mas é possível fazer isso, sim, né, adaptando aos comas. Agora,
isso demandaria um trabalho não só vocal, mas um trabalho musical, de musicalização mesmo, né, de tamanha ordem, né, para que a gente conseguisse efetivamente trazer, né, os quartos de tons, as terças de tons, para que a gente consiga adaptar os comas, fazer os melismas de acordo com as regras. O petasti tem um melisma, o olíron tem outro melisma, como chama, o apóstrofos tem um melisma diferente, e depende de onde ele vem antes e onde vem depois. Quer dizer, se o petasti tiver antes de um íson, né, o melisma é um. Se o petasti tiver depois, antes de um olíron, o melisma é outro, e assim sucessivamente, né? Então, é muito complexo, né? Essa questão da notação, né, e dos melismas bizantinos é algo realmente muito complexo. É possível, né? Mas eu acho muito complexo. Inês? Sim. Mas você está falando assim de várias vozes. Você me disse em algum momento que na Catedral de São Paulo, Antioquina, tinha um coro que cantava 4 vozes, é isso? Isso. E como era feito isso? Ela era ocidentalizada ou era bizantina, 4 vozes? Eram adaptados, não é? Eram adaptados, exatamente como tenho apresentado as partituras aqui. Então, por exemplo, no primeiro tom, nas escalas ascendentes, o Mi era natural e na descendente o Mi era bemol, era bemolizado. No segundo tom, por exemplo, o Fá era natural e o Lá era bemol, só que o Fá inteiro natural e o Lá inteiro bemol. Isso é o que mais aproxima, né, dos comas. Então, era possível trazer uma nota orientalizada, mas não a perfeição da escala melódica, né? Isso era realmente inviável de se fazer. De toda sorte, toda estrutura harmônica era completamente diferente da estrutura ocidental. Então, encontrou um sustenido, encontrou um bemol, você não vai mudar de tom. Você vai permanecer com a mesma nota base, né? Vai permanecer com a mesma nota base e vai trabalhar em intervalos de quintas ou quartas, né? Quintas ou quartas. E o que vai te indicar se você vai mudar o tom ou não, ou seja, mudar a escala modal ou não, né, é o próximo fraseado melódico. Então, eu me lembro que no Hino dos Querubins, que nós cantávamos no 8º, né, que é o 4º plagal, em alguns momentos nós usávamos alguns fraseados do 6º e alguns fraseados do 1º. Então, quando vinha o fraseado do 1º, nós saíamos do Dó, que é a base do 8º, né, e íamos para o Ré, que é a base do 1º. Ou seja, o baixo bateu no Ré com fraseado melódico, né, e com Mi bemol na descida e natural na subida, pronto, estou no primeiro tom. Né? Aí o que acontece? Baixo bateu no Dó de novo. Quando foi para o Dó de novo, voltamos para o 8º, e assim sucessivamente. O baixo, como é a base harmônica, né? Era só o baixo que mudava por exemplo, de modo, sei lá. Não. O baixo era o principal, né? É o que mudava, efetivamente, era o que indicava a mudança. Mas aí o tenor e o contralto faziam ou um uníssono, né? Melhor dizendo, um oitavado. É a minha oitavada. Ou então faziam uma relação de quarta ou de terça, né? De quarta ou de terça para poder encaixar isso, mas era possível fazer as 4 vozes. Então, por exemplo, dando um exemplo aqui do que nós tínhamos, como é que é? Do Hino dos Querubins, Santo, né? Algo parecido com a escala de Dó maior. Do, Ré, Mi, Fá, Sol, Santo, a Trindade. Aqui eu já orientalizei, já entrei no 6º. Né? Então, o baixo sai do Dó, aí vai para o Sol lá embaixo.
né? Vai para o Sol lá embaixo, para fazer o... Aí ele volta para o Dó, aí a gente volta. A Trindade. O baixo faz mais ou menos como dominante e tônica, Isso, tônica e dominante. dominante. Subdominante fica com contralto, e tenor, às vezes, né? Às vezes na terça, ou às vezes ele oitava o baixo. Certo? Outra coisa, o Padre Nectários havia comentado comigo, havia pedido para... Eu tinha pedido algumas sugestões, né, para algumas pessoas, para os nossos encontros, e ele havia sugerido um negócio que eu achei muito interessante, que foi trazer um pouquinho, né, ainda que de modo introdutório, né, de leitura de partituras, não é? Não dá para a gente fazer um curso, efetivamente, mas acho que é possível a gente pegar um momento, tá, para poder fazer pelo menos dar algumas dicas de como pegar uma partitura, né, e transformá-la em som, né? Foi exatamente essa frase que ele usou, né? Como pegar uma nota e transformá-la em som. E também, Paula, né, perdão, porque eu sempre vejo Paul, mas eu nunca lembro. Paula. Eu sempre infiltrada, vivi sempre infiltrada. Qual é seu nome? Qual é seu nome na igreja? Uma mulher metida. Imagina, qual é seu nome na igreja? É Paula. É Paula, seu nome da igreja é Paula. Pavlina para... Depende das igrejas onde eu vou. Certo, Paula, então. Pavlina para as minhas meninas mais antigas. Tá, né? certo. Eu gosto muito de tomar conta de viúvas. Então, elas me chamam de Pavlina. Tá certo. Então, e a Pavlina havia também sugerido, né, que alguns desses cânticos em língua portuguesa, né, fossem transcritos com notação bizantina, não é? Então, como nós temos um último encontro após o oitavo, a ideia era justamente essa, né, de fazer o fechamento disso tudo. Então, eu vou deixar para o nosso 10º encontro, nós estamos no 3º, vamos deixar para o nosso 10º encontro para tratar um pouquinho de leitura, né, um pouquinho mais a questão teórica, retomar a questão teórica, né, dos neumas bizantinos, e também trazer algumas frases, pelo menos algumas frases, com a notação bizantina, escritas em língua portuguesa, tá bom? Que aí eu vou ter que fazer à mão mesmo, porque eu não tenho programinha, eu vou fazer à mão, tirar foto, eu só trabalho com, não sou bom de informática, então eu vou tirar a foto pelo celular, né, e projetar para vocês na tela, tá certo? Só dando um retorno aí para vocês. Mais alguém? Bem, então, eu novamente desculpo pela semana passada, agradeço a compreensão de todos, agradeço mais uma vez a presença de todos aqui. Peço, por favor, que sempre rezem por mim, pela alma do meu pai, que também se chama Sava, né, pela saúde da minha mãe, que se chama Nina, e que sejamos todos lembrados nas orações dos santos. Dom Ambrósio, peço que, por gentileza, faça oração para encerrar. Bendito nosso Deus em todo o tempo, agora e sempre, pelos séculos dos séculos. Amém. Amém. A paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Amém. 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 Cristo ressuscitou. É verdade, ressuscitou. Aristoteles. Tchau, tchau. Tchau.